aí, amantes do cinema, preparados para mais uma experiência cinematográfica incrível? Vem comigo que o seu Cineclube Casarão começa agora. E hoje nós vamos apresentar o documentário Os Filhos de Taim, em celebração aos 10 anos da nossa TV UFMA. Produzido em 2013 com direção de Arnaldo Formiga, realizado pela Rock Filmes em coprodução com a TV UFMA, o filme é resultado do projeto de extensão Conexão Rural, uma iniciativa financiada pelo Ministério das Comunicações em parceria com o SENAC e apoio da Universidade Federal do Maranhão. O doc retrata com sensibilidade e verdade a história e o cotidiano da comunidade do Taim, com temas que abordam memória, identidade, cultura, meio ambiente, saúde, educação, renda e comunicação. O projeto teve início com o levantamento de dados da comunidade e seguiu com oficinas e cursos voltados para a juventude local, com formações que vão desde a informática básica à produção de conteúdo audiovisual. Os jovens do Taim participaram ativamente da produção do documentário, ampliando suas oportunidades e ocupando novos espaços de expressão. Agora você acompanha esse olhar genuíno sobre o Taim, contado por quem vive e constrói essa história todos os dias. Um ótimo filme para você! Quando eu me entendi por gente, os mais velhos, tudo eram meus parentes, meus tios, porque a minha mãe se criou aqui e nasceu aqui. Aquela faleceu, aí eu tive meus filhos aqui, tudinho. O importante é citar o papel da memória, né? Entender o que é memória. Memória é uma retenção, é um registro espontâneo ou não, quer seja de uma pessoa, de um indivíduo, quer seja de um grupo ou de uma mesma nação. E a memória é aquilo que faz as pessoas se ligarem a aspectos identitários, ou seja, aquilo que faz elas criarem determinados vínculos, determinados elos. Meu nome é José Rinaldo Moraes Ramos, sou da descendência de uma das famílias mais antigas, tenho 53 anos, me identifico como trabalhador rural, que eu gosto de ser mesmo chamado como trabalhador rural, e negro mesmo, gosto de me chamar de negro, sou da 6ª geração das famílias de Taim. E aqui a gente está para contar um pouco da história, como começou, segundo nossos avós e as outras pessoas mais antigas da comunidade. A importância maior é das pessoas valorizar cada dia mais a permanência na comunidade. A importância de ter nascido no Taim ou assumir o Taim como sua identidade. Eu nunca me imagino morando em outro lugar, né? Daí a gente tem que lutar por isso, né? Apesar dos problemas, mas ter que fazer melhorar, né, as condições de vida dentro da comunidade. Ser filho, né, basta dizer que somos filhos, como nosso pai e nossa mãe, né? Então a gente precisa zelar por isso, né? Temos aí a obrigação, a tarefa, né, de zelar por esse espaço, né? Então é um pouco isso, né, ser filho do Taim. A memória, em última instância, é aquilo que dá propriedade de pertencimento a alguma coisa. Pelo Taim ter uma história, talvez eu reduziria em 3 ciclos de moradores, né?
Itaim teve, pela história que a gente conseguiu levantar, ele surgiu de povos indígenas, né? Nativos. Aí com o tempo, com a perseguição dos nativos, eles saíram daqui, foram para buscar outra região. Aí passa por um período de escravagista. No caso da comunidade de Itaim, que é remanescente de origens negras, nesse processo solapamento da modernidade, da urbanização crescente e acelerada, o papel do Estado muito atrelado ao grande capital, que não respeita as tradições e as comunidades locais, o que faz, na verdade, esse elemento de resistência contra exatamente um discurso, um apanágio que não consegue perceber a importância disso, o único antídoto para isso é a memória. Se teve outro nome, não chegou no meu alcance, né? O nome que tinha antes era Laranjal. Laranjal porque tinha muita laranja, segundo o comentário, né? Não tem nada escrito, a gente via os idosos falar que era por causa disso. Só que eu não lembro agora por que foi que mudou. Mas eu acho que era alguma coisa sobre o descendente de escravo, que era um povo da África. Indo pelos primeiros habitantes, as informações que a gente tem que foram uma tribo africana, por nome taínos, né, que chegaram aqui. É do leste africano. Então o Itaim foi povoado por um grupo de nativos africanos, né, que vieram para o Brasil. Então tem marcas pela comunidade toda com relação a isso. E sabe-se que uma ordem religiosa começou a transferir alguns escravos, né, da pressão lá da grande cidade para cá. Né? A gente acredita que, além de ser povoada pelos escravos, né, pelo povo africano, as primeiras famílias que deu origem à comunidade é a família Moraes. No terceiro ciclo de povoamento, a família Moraes, que é a mais antiga dentro da comunidade, chegou e a partir daí outras pessoas foram se juntando, né? Ninguém tinha título de terra, ninguém se preocupava com o título da terra, com o documento, então era de todo mundo, né? Respeitava-se a ancestralidade, então as pessoas mais antigas eram sempre ouvidas por qualquer outra atividade que pudesse comprometer, né, o ambiente, o espaço físico da comunidade. A vida antes na comunidade era mais calma, tranquila, onde o entendimento era maior. Havia uma parceria com as outras comunidades. Então a gente podia fazer a roça nas terras no Porto Grande, no Limoeiro, né, no Rio dos Cachorros. Então a gente tinha essa relação também de parceria com as outras comunidades. Tinha muito troca, porque produzia, por exemplo, alguém fazia farinha aqui, trocava com peixe do Rio dos Cachorros. Então a gente usava muito o escambo, né, de trocar, né, ir lá, trocar o peixe com farinha. A gente ia pegar carro lá em Vila Maranhão para ir para o centro. Não entrava carro aqui. 30 anos atrás, já tinha um ônibus na Vila Maranhão, que já chamado Valdir, que já começava a nos servir. O transporte aquático era as canoas, que levavam as lenhas de mangues para comercializar e o carvão. Mudou que essa produção de alimentos e essa questão diminuiu bastante. Ainda tem, mas é mais tímido. Antes era mais forte. Essa relação também ela se enfraqueceu por esses novos modos de ver a vida, de ver o local, né? Então, com a entrada da mineração, isso mudou bastante porque as pessoas lá que tinham esses títulos, essas poças de terra, começaram a passar as áreas para as mineradoras. Então aí a gente perdeu esse espaço também de produção para as mineradoras. Essa área toda aqui na São Luís, do século XVIII, era uma área que era da Igreja Católica, né?
Inclusive o campus, o Bacanga está dentro dela. O que a gente saber é que existe documentos na Igreja do Carmo, porque era a ordem religiosa que trouxe na época esses fugitivos, escravos, né, para dentro da comunidade. No entanto, nós nunca chegamos em documentos junto, né, à prelazia da Igreja do Carmo. Com a vinda da colonização, né, os índios foram extintos, começou a mão escrava, né? Esses escravos vieram para essa região, então tem marcas visíveis ainda da passagem deles por aqui, como caíra de cal, era uma coisa bem mais primitiva, que as pessoas faziam cal para vender. Nós temos vestígio, que ali no Igarapé, nós temos um brejo chamado Tanque, no qual tem um igarapé que leva também o mesmo nome, que tem um baldrame, né? O fundo forrado com uma lajota vermelha, que é típica desse tipo de empreendimento. E os alicerces, as paredes que foram erguidas, são ainda pedra, cal e óleo de baleia, né? Foi o que foi identificado, então não havia cimento. Então isso diz que é já há bastante tempo. Né? Olha, esse tijolo aqui, ele traz evidências de construções que houveram no local, né? Pode ter sido uma igreja, uma capela, ou uma residência, ou um engenho, né? Se há muito material desse, com certeza existe a presença, existiu arquitetura ali. Pode ser uma própria casa de fazenda, né? Uma casa grande. E esse material com certeza não está sozinho, né? Ele vai estar acompanhado de caco de louça, não é? De moedas, de outros utensílios, garfo, talheres, essas coisas todas que não vão se degradar facilmente, vão estar lá debaixo do solo. Então é uma área arqueológica interessante, né, que prova que ali tem um link com o lado urbano da cidade. Em algum momento aconteceu alguma coisa ali. Ser filho do Taim é manter uma relação familiar, é ter relação com a terra, com as pessoas, com o modo de vida, é ter uma identidade que não se separa. A gente da comunidade está pensando nos centarmos, enquanto ainda existe umas pessoas mais antigas, tentar fazer assim uma memória para que deixe isso como um registro para os nossos descendentes. Para ter direito de morar no Taim, por aí acho que já dá para a gente dizer assim, filhos do Taim por conta da resistência, permanência na comunidade. Faz parte da memória o processo de luta, né? Então, dizer, qual a importância dessas lutas para a configuração da memória? Ela será o elemento que no futuro vai estabelecer uma relação de dignidade. Ou seja, isso aqui não é fruto de uma concessão, isso aqui é fruto de uma disputa que só existiu porque a identidade e a memória tiveram a grande capacidade de criar um elo, uma amálgama, né, que deu solidez, né, que deu resistência, que deu solidificação e permitiu que dessa forma eles permanecessem. Essa memória é um ouro, um tesouro. Estou tentando promover uma peça, a história do Taim, que se chama A Origem do Povo e Seus Conflitos. Eu tentei buscar o que as pessoas pensam, o que eles resgataram de antigamente, dos pais delas. Então, o Taim, ele tem uma peculiaridade por manter essas origens. Como ele foi uma nação inteira, os taínos foram uma nação inteira que vieram para cá, para o Brasil, e começaram a se dispersar. Então eles começaram a fugir da escravidão e vieram para cá. Então foi uma história muito rica. É muito mais do que tu chegar no Taim, olhar o asfalto, olhar a escola, olhar as pessoas ali no tambor de crioula. É uma origem muito mais rebuscada. É uma coisa muito mais rica, muito mais peculiar. Senhor, me dou muito bem aqui, eu não gosto de muito, sabe, senhor? Eu já estou de idade, não gosto de muita baralhada, de muitas voadas, e aqui não, aqui é um lugar calmo. Eu lhe digo mesmo, saí daqui para Vila Maranhão.
outro lugar, não sei não. Meu avô, Diniz, ainda lembro dele, foi pescar. Ali no porto, diz que tinha uma sepultura, né? Entre a casa do mar e essa casa aqui. Diz que ela mudava assim, viu? Tempo ela estava aqui, tempo ela estava ali. E serviu de pesquisa, os pessoal traziam um aparelho com azougue, diz que onde aquela sepultura seria dinheiro ali enterrado, né? Aí eles eram da pescaria de noite. Aí uma boia, ele pescando de espinhel, e uma boia se desprendeu do remo, aliás, que vinha de pendurada a boia do remo. Aí ele ia andando e a boia ia soltando corda, soltando corda. Aí que quando ele olhou para trás, não viu ninguém e via aquela zoada. Aí ele se danou para correr. Quanto mais ele corria, a boia vinha arrastando, fazendo zoada, ele corria com medo da boia, pensando que seria o defunto que tinha levantado da cova e ia atrás dele fazer medo. Tu é filho de onde? Sou nascido no Taim. Eu posso me dizer filha do Taim. Sou filho da comunidade. Eu sou filha do Taim. Sou filho de Taim. Eu não sou filha mesmo do Taim. Eu adotei o Taim me adotou. Ser filho do Taim é tudo. É ser nascido e criado aqui. É carregar uma responsabilidade enorme pelo lugar. Eu gosto de viver aqui. Ser filha do Taim, pra gente, é muito importante. A maneira como os indivíduos se organizam nesse espaço, né, a partir de uma história comum, né, a partir de como reproduzem as práticas de trabalho, de solidariedade familiar, de reciprocidade, de cultivo da terra, também de expressão, né, das suas manifestações lúdicas, da religiosidade. Então, é nesse conjunto de elementos que a gente pode, de alguma maneira, compreender, né, o que é a identidade daquele povo, que estando naquele contexto, todos os indivíduos compartilham de uma história comum. Aqui o Taim, a liberdade que eu tenho aqui, eu não encontro em outro lugar. Para mim, ser filho da comunidade, ser nascido daqui, a convivência com as pessoas, a união, o contato com o meio ambiente. Morar nesse lugar aqui, não é todo mundo que tem esse privilégio. Tem também as identidades individuais, cada indivíduo se relaciona também com outras coisas fora daquele espaço. Mas pensando em termos do que se define ali como comunidade, né, tem uma história comum que envolve todas aquelas pessoas, onde qualquer uma delas pode falar ou representar, né, aquela comunidade em qualquer lugar que esteja. Ou seja, tem uma herança que vai se formando, né, e que isso aqui é a bagagem cultural que os indivíduos carregam a partir dali, daquele lugar de onde estão. Em 2004, nós tivemos uma disputa com o governo, que eles queriam transformar essa área toda em área industrial. Do Porto do Itaqui, lá do Itaqui até Rio dos Cachorros, Taim, Porto Grande, todas essas comunidades iam ser transformadas em área industrial. E os jovens participaram bastante das audiências públicas e a mobilização dentro da comunidade foi muito forte. Nossa primeira luta da nossa comunidade foi o que, eu acho que foi o que despertou esse amor de todos os moradores da comunidade, que foi a luta pela terra mesmo. Chegou um poceiro que queria tomar o Taim todo e tal, aí a comunidade se uniu e lutou pela terra. Foi isso que despertou o amor pela terra. E aí vieram outras batalhas, né, outras lutas que a gente já teve. E sempre a comunidade se fechando e se fortalecendo ainda mais. As pessoas mais velhas chamavam os mais novos e aí fechavam um grupo mais forte ainda. O filho nascido aqui tem direito num pedaço de chão para fazer uma casa para morar, né? A identidade, ela não vai ser construída longe da memória, porque, muito pelo contrário, o elemento construtor da identidade passa pela memória. Meu nome é Martinha, mas sou conhecida como Filhinha. Eu moro aqui na comunidade há 10 anos e, para mim, é como fosse a minha terra natal.
Meu nome é Valdemir Mesquita dos Santos, morador daqui da comunidade Taim. Sou sócio da União de Moradores e sou trabalhador rural. Eu trabalho de segunda a sexta, né? Sábado eu às vezes não vou na roça, né? Todo sábado eu vou. Né? Aí também quando eu estou de folga lá da roça, eu vou no mar, pesco, pego o peixe, pego o caranguejo, o camarão. Eu nasci e me criei aqui, então eu sou filho do Taim, porque eu sei o que acontece aqui, eu sei o que acontece, o que deixa de acontecer, o que a comunidade precisa para melhorar, o que não precisa, o que é necessário realmente. Então é isso, quem é filho do Taim sabe o que é importante e o que não é importante para a comunidade. Eu acho importante participar dos projetos e eu também gosto de participar das culturas daqui, como tambor de crioula. Nós temos um grupo de tambor de crioula, é registrado. Então a gente tem esse grupo para se divertir. Eu já joguei bola, né? Hoje sou treinador do time da comunidade. Jogo dominó, às vezes na minha folga. Eu tenho um amor muito grande pelo Taim e o que eu quero para o Taim é o melhor. E o que eu puder fazer para isso acontecer, eu faço. A partir do momento que essa cultura se torna uma referência, né, para todos os indivíduos, seja a maneira de se organizar, de trabalhar, de dançar, de festejar, né, de celebrar vida e morte, enfim, de alguma maneira, tudo isso tem a ver com uma história que vai se construindo e consegue, de alguma maneira, moldar aqueles indivíduos a partir daquelas referências. Não que eles vão permanecer, né, isolados naquela comunidade, mas a partir dessas várias referências, né, é que essa identidade ajuda, inclusive, no processo de resistência, né, de permanência na terra, de reivindicação, de melhorias para a qualidade de vida, para a coletividade. Porque aí é possível pensar a identidade nessa perspectiva pluralizada e coletiva, né? Não é só dos indivíduos. Então, cada indivíduo ele é membro daquela comunidade a partir do momento que ele se pensa como tal, que ele é reconhecido como tal e que ele representa, né, aquela comunidade quando ele está fora dali. E a mudança maior mesmo que a gente sente é esse crescimento dessas empresas encolhendo as comunidades. Então a gente se sente assim meio um peixinho querendo nadar e sufocado. A gente se sente assim. E a gente acredita, pela nossa resistência, que a comunidade do Taim, ela é uma comunidade que ela vem de luta pela garantia da terra. Então, é uma comunidade que ela é vista assim, pelos governantes assim, como uma ameaça, né? Nós olhamos ele como uma ameaça e eles nos veem como uma ameaça. Então, a comunidade do Taim, quando ela se organiza junto com as outras comunidades para garantir o seu território, é dizendo o seguinte, que elas precisam de condições para se autorreproduzir. Para se autorreproduzir simbolicamente, com suas festas, com seus costumes, mas se reproduzir também materialmente. Quando elas não conseguem se reproduzir socialmente e materialmente, não adianta o lugar. Elas ficam deslocadas no seu lugar. Quando isso não se dá só aqui, né, quando você começa a transferir, né, a juventude para outros locais, por uma razão ou por outra, né, pelo estudo, por um problema de saúde, alguém na família adoece e muda e às vezes tem dificuldade para voltar. Então, no jovem, isso é muito mais preocupante porque ele começa a ter acesso a outros meios de vida que ele começa a esquecer o que está para trás, né? Ele está sempre se atraindo por outras coisas. Então, a gente não quer que isso seja de forma impeditiva. Não vai porque não pode. Eu acho que tem que abrir os horizontes e tal. A gente precisa dar
esse sentimento de pertencimento aos jovens. E a partir dos novos elementos, eles vão definir um novo perfil, uma nova identidade. Quer dizer, ela é construída para e passo, quer dizer, ela vai se dando no processo, né? E volto a dizer, ela é construída tanto de fora para dentro como de dentro para fora. Quer dizer, só a identidade, indiscutivelmente porque as pessoas negociam, é a forma como elas estabelecem um processo dialógico, né, de como elas se veem e de como elas são vistas. A gente tem que se deslocar daqui para a zona urbana, para poder ter acesso à internet, inscrições, aparece inscrição de curso, a gente tem que ir na zona urbana. Por quê? Porque a zona rural não oferece isso para os jovens daqui, que são daqui mesmo, nascido e criado aqui. A importância é que a gente tenha, que a gente mantenha a união sempre preservada, que é o que forma uma comunidade. Eu acho que é nessa perspectiva que é importante a gente compreender essas dinâmicas culturais, né? Porque no espaço urbano, a gente tem uma cultura diferenciada em relação às áreas rurais. No contato com os centros urbanos, certamente que essas mesmas relações não existem, terão que reconstruir essas relações, né? E nem sempre vão encontrar os mesmos elementos. Então há, por um lado, uma certa resistência até em sair daquele lugar, né, por conta do confronto com o desconhecido, né, que o desconhecido é meio assustador, você não sabe o que você vai se deparar ali. E ao sair de uma região onde você tem uma interatividade com outros indivíduos, enfim, com a qual você está identificado, né, claro que há uma quebra desses elos de solidariedade e de reciprocidade que terão que reconstruir no espaço urbano, onde nem sempre tem as mesmas situações, porque é uma cultura jamais individualizada, né? Cada um está buscando o seu lugar, o seu espaço. O que eu passei para meus filhos foi o saber que não tem nenhum que não puderam estudar muito, porque a condição não dava, né? Mas cada um deles sabe assinar o nome. Eu não pude ensinar para doutor, para doutora, porque a condição não tinha, né? O pai de meus filhos morreu, eu fiquei com 9 filhos, tudo pequenininho. Aí me pediam, eu digo, não dou, se eu tiver que morrer, eu morro junto com eles, mas não dou nenhum. Sim, sou filho de cachorro. Ou comendo mingau, ou comendo angu, ou comendo... Mas criei tudinho, tá tudinho criado. Os jovens já percebem como é importante preservar o território. Eles estão lutando para aquilo. Os mais velhos vivem ali e os seus pais nasceram ali. Então ali está pelo menos há 3 a 4 gerações vivendo no Taim, e eles seguramente irão sentir um impacto muito grande se tiver que ser deslocado dali. Além de viver em um lugar que tenha uma boa qualidade de vida, certo que faltam algumas coisas, mas a gente tem muito orgulho pelo fato de conhecer todo mundo, de ter uma convivência boa. Porque eu acho que a gente, mesmo com muitos problemas, a gente superou problemas que muitas comunidades ainda não superaram, né? E não superaram por uma fragilidade interna, que é essa que eu estou dizendo, a gente superou. Embora tendo vários grupos, a gente consegue conciliar os interesses. Por exemplo, a comunidade do Cajueiro não resolveu, tá? Inclusive com um decreto de desapropriação. Então, a gente lamenta muito por eles, mas eles, com essa fragilidade interna, eles não conseguiram. Tem gente que pode estar falando assim, mas você mora no fim do mundo. Tem muita gente que falam isso, né? Mas não me toca. Não me toca porque realmente eu amo morar aqui, amo todas as pessoas mesmo. A nossa cultura, a nossa origem nos fazem sentir isso pela comunidade. Essa terra aqui, eu acho que até as pessoas que não nasceram, mas as que chegaram aqui, mas criam um amor pela terra, não sei, pelo povo, assim, que é inexplicável. Taim é o que é tudo pra gente, pra mim é tudo. Então não tem explicação, é a minha vida o Taim. Eu nunca dancei na minha vida para me fazer besteira, não vou. Eu vou para olhar, para espectar, mas para dançar não.
Mas aí tem muitos que dançam. Eu tenho mais netas que já dançam. Aí eu mandei, chama Maria, para vir baiar tambor. Mandei, chama Maria, para vir baiar tambor. Eu vou, mamãe, eu vou baiar tambor. Se a gente parte do princípio que a cultura ajuda a construir a identidade, a fortalecer a identidade, ou definir formas de identificação, através da união das pessoas em torno de determinados elementos, isso pode ser importante para a manutenção dessa identidade e também da resistência de uma comunidade frente a algum processo de descaracterização ou até para se fortalecer enquanto grupo coletivo. É nosso sangue, é nossa raiz, é nossa cultura. As crianças foram crescendo, foram gostando e foi dando incentivo para que a nossa cultura não morresse. Então ela vem de uma forma, ela é muito importante para nós. A cultura sempre tem essa importância, porque é através da cultura que as pessoas constroem a socialização. Quer dizer, o ser humano aprende. Desde o momento que ele nasce, ele vai passando por um processo de aprendizado, E esses saberes vão sendo importantes para a definição do caráter dos indivíduos, tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista coletivo, em relação ao local onde vive, em relação às coisas que acontecem naquela maneira de se comportar dentro de um determinado grupo. Então, nesse sentido, a cultura tem uma importância muito grande. Cultura é toda a expressão de uma comunidade humana e dentro disso você pode colocar comportamentos, expressões da linguagem, religiosidade, formas de convivência, enfim, formas de produzir seu alimento, vestimenta, enfim, todos os elementos que dizem respeito à vida humana têm a ver com a cultura. E aqui mesmo a comunidade tem um jogo de tambor de crioula. Tambor de crioula em São Benedito é um festejo antigo do pai do meu padrasto. O tambor de crioula é centenário. Aí ele que, quando eu me entendi, já alcancei esse tambor de crioula aqui no Itaim. Que assim, é raízes da comunidade, pessoas que já hoje em dia não existem mais aqui, que uns já faleceram, outros ainda têm sua família aqui, mora aqui na comunidade. E até hoje eles cultivam ainda tambor. E eu sempre participei, dançando. Aí a gente para tocar, a gente para dançar, que a gente para expectar. Eu, como não danço tambor de crioula, vou só olhar. O tambor de crioula, dentro dessas expressões culturais diaspóricas, o tambor de crioula tem uma importância muito grande, porque são formas de danças, a princípio são danças do lazer, mas também tem um caráter religioso, porque tem a presença do São Benedito nas rodas de tambor, Às vezes o tambor é feito em promessa ao santo, também por esses vários motivos. Mas são expressões culturais características, especialmente do Maranhão, que embora aqui essas chamadas danças de umbigada, como é o tambor de crioula, que aqui se chama punga, mas que a gente vai encontrar em várias outras regiões do Brasil. Em fevereiro, dia 27 de fevereiro, eu me mudei para cá, mas já trazendo essa transmissão. Aí eu cheguei aqui e continuei, fazendo tambor de crioula, depois eu resolvi a levantar o perfeito de São Raimundo, porque meu nome é Raimundo também, Meu nome é Raimundo,
A minha mãe, quando me botou no mundo, a base de Ana Ciola, me deu o nome de Raimundo. Quando eu tive mais a minha idade, eu consegui casar com ele, né? Aí ele era já devoto de São Raimundo, então eu comecei a participar só mesmo a devota. Então eu fui um parto meio problemático para minha mãe, mas ela se apegou muito com São Raimundo, né? E nessa infância eu me entendi, então eu achei que deveria seguir até quando Deus quisesse ele. Olha, eu suponho que essa devoção ao santo é a fé, o milagre que ele faz, os pedidos que a gente faz para eles, não só para ele, para todos os santos, entendeu? Então é esse o objetivo. Meu glorioso São Raimundo, do sobrenome Nonato, queira defender as mulheres para não morrer de paz. Queira defender as mulheres para não morrer de paz. Seu nome é Raimundo, sobrenome é Nonato, na copa queira de amor não morrer de paz. Na casa de Maracanã, brinca até de manhã, bonito pro povo ver. Esse boi é um por acaso. De Maracanã, brinca até de manhã, bonito pro povo ver. Esse boi foi uma coisa assim que a minha sobrinha fez ali, repentinamente aí, ela inventou um boi aí. Eu gosto muito de criança. Eu gosto de estar no meio do povo, com a Rafaela, que é uma pessoa muito legal, interagindo, fazendo lazeres para as criancinhas, porque aqui tem muito evento para adulto e as crianças acabam se afastando. E eu gosto de estar promovendo brincadeiras. Ultimamente eu fiz um boizinho só para crianças menores. Ela disse que eu que sou a madrinha do boi, então assim, só ia morrer quando eu chegasse. Então eles vão dançar hoje e vão matar o boi amanhã. A religiosidade tem uma importância muito grande nas festas populares, né? Porque, na verdade, a gente não faz... É difícil fazer essa separação, né? Entre lazer e trabalho nas comunidades populares. Então, nas festas, elas estão muito presentes, tanto por essa imposição, né, do cristianismo nos processos colonialistas, e também pela capacidade das pessoas em fazer esse entrelaçamento entre as tradições religiosas trazidas do continente africano com essas novas expressões, né? Então, essa relação do sagrado e o profano diz respeito ao cotidiano das pessoas, né? Na verdade, são, né, dois momentos, ou acaba sendo vertente de uma mesma história. Porque você faz a promessa para o santo, para construir a casa, mas você vai dançar com o santo, vai dançar com o São Benedito. E, né, o indivíduo vai lá na igreja de São Pedro e vai brigar com São Pedro porque não cumpriu o que ele havia pedido, que supostamente o santo lhe prometeu. Então, essa relação ela é do cotidiano das pessoas, né? A religiosidade, de uma forma geral, está muito presente. Antigamente a gente fazia umas oficinas, certo? Para que acontecesse isso que aconteceu comigo, com o seu Rodrigo, que ele parou de cantar, e se eu não tivesse esse incentivo próprio, tinha morrido a cultura, senão trazer outras pessoas de outro local para vir cantar o tambor de crioula. Então é assim que a gente passa para os nossos filhos, para os nossos amigos, para dar continuidade à festa. Eu ser um cantador de crioula no Taim, eu tenho referências, né, pela comunidade, pelos os outros locais que me conhecem. Pessoal, além do Taim cantador de crioula, vamos mandar chamar ele.
importante ter uma diversão no lugar, principalmente uma coisa que é antigo, né, dos antepassados, do avô, do pai, e assim vai levando. E até porque a única coisa que a gente tem aqui na comunidade é o Fecho de São Benedito. Essas danças, elas são muito características dessa resistência cultural da diáspora africana no Brasil. Talvez uma das questões mais complicadas para esse reconhecimento da própria importância da população negra no Brasil é essa ideia de mestiçagem, né? Quer dizer, a gente tem uma ideia de Brasil mestiço e nessa mestiçagem acaba fragmentando muito essas identidades, porque a mestiçagem é uma característica natural da espécie humana. Na medida em que uma sociedade brasileira ou também latino-americana reivindica essa ideia de sociedade mestiça, quer dizer, você acaba fragmentando essas identidades. Então, se você não tem preto, não tem branco, você não tem que se preocupar com questões específicas dessas comunidades. Quer dizer, então, define-se leis gerais achando que vai resolver o problema de todo mundo. E é aí que as especificidades precisam ser consideradas. E é nesse sentido que essas comunidades acabam sofrendo bastante, porque se define uma lei de terras, mas não reconhece a titularidade de terras daquela comunidade. Tem jovens que preferem ouvir funk, olhar uma mulher rebolar, do que ouvir tambor de crioula. Então, essa influência que a mídia traz, eu acho que a mídia traz, às vezes de forma positiva, mas às vezes também de forma negativa. É aquilo uma coisa que eu trago de pensamento, de berço e aquela tradição, sempre como um folclorista. O tambor de crioula está presente em quase tudo aqui na comunidade. O tambor de crioula, ele também tem uma responsabilidade social no Taim. Tem oficinas, agora está parado um pouco, por causa de outras movimentações. Tem a oficina que ensina as crianças, tira o jovem da rua, ensina o jovem a respeitar o mais velho, a respeitar sua cultura, a respeitar-se como negro, a respeitar-se como ser rural. Acho que o tambor de crioula tem um peso muito grande na nossa comunidade, porque desde do antes, da época do sofrimento, sempre foi o que divertia o povo, e até hoje é. Então, o povo nunca quis deixar o tambor de crioula de lado, porque ele é símbolo da felicidade do Taim. Você sabe me dizer o que é Ressex e a importância disso Uhum. para essa comunidade? Posso tentar explicar assim, porque eu sei, mas quando a gente sabe, mas é mais difícil de botar em palavras, né? Para mim a Ressex é uma coisa que vai proteger a gente, tanto acho que por parte do governo, principalmente, e de empresas. Vai proteger nossa fauna, nossa flora. Então, principalmente por proteger o lugar que a gente vive, para mim isso é muito importante. Então, para mim tem uma participação muito significativa na vida de todas as pessoas que moram aqui, em toda a área da qual a Ressex vai pegar. Mais complexo, eu acho, que responder o que é uma Ressex, mas eu vou te dizer o que eu tenho ao longo do tempo pensado que é uma Ressex. É um espaço de população tradicional, um território de povos e comunidades tradicionais,
onde é importante a manutenção do modo de vida deles e é principalmente importante o uso sustentável dos recursos. A RESEX, dentre 6 modelos de unidade de conservação, né, nos básicos 6 modelos, tem floresta, tem reservas biológicas, reservas de desenvolvimento social, parques nacionais, florestas nacionais. Então a reserva ela tem uma característica diferente de todas as outras, talvez a mais próxima da RDS. Então é uma reserva extrativista, onde prevalece ou é necessário que tenha gente. Os outros modelos, fora a RDS, como eu falei, impede a presença de pessoas morando, vivendo dentro do ambiente. E a reserva extrativista é exatamente ao contrário, porque é a partir dessas pessoas que ela vai se viabilizar, senão ela não se viabiliza. Então é importante que as pessoas que estão nos vendo nesse trabalho, como vocês dizem, Conexão Rural, tenham um entendimento dessa rural que produz e alimenta a cidade, que valorize essa reserva, local onde as pessoas vão ali, pescam, plantam, cultivam e trazem para a gente alimento e ao mesmo tempo protege as tradições culturais e tradicionais do nosso povo. Então a reserva é basicamente isso. E é um modelo de reforma agrária também, né, diferenciado. As pessoas trabalhavam mais aqui com o roçado, com a pesca. No final dos anos 80, 90, a gente estava contabilizando já os prejuízos com relação à contaminação nos rios, né? A redução de alguns pescados e tudo. Essas indústrias foram se aproximando mais, os animais foram saindo. Já me falaram uma vez que aqui tinha muito peixe-boi, tinha peixe-boi no rio. Hoje não aparece, acho que é muito improvável que apareça, né? Então acho que isso já dá pra gente perceber que prejudica bastante a gente, essas empresas. Essas indústrias, empresas, poderiam chegar na nossa área, poderiam começar a estar comprando partes, terras, e a RESEX, ela tomaria uma grande extensão em que a nossa comunidade estaria inclusa como uma área protegida, livre de atentados de intrusos. Em 2006, os primeiros contatos que nós, aqui como paróquia da Boa Viagem, né, como pároco, passei a me inserir mais dentro dessa realidade. Ao chegar nessa região, isso era um verde, uma estrada verde, hoje você vê estrada de barro, né? Barro para um lado, barro para o outro, as empresas se instalaram. Ali, a situação ambiental da área é que já tem alguma supressão vegetal importante, mas no povoado, especificamente do Taim, ainda se tem um manguezal muito preservado, algumas nascentes de rio preservadas também, alguns poços de água doce também muito importante. E não só agora na comunidade do Taim, mas a região toda é um dado importante para nós, é um espaço, uma área de recarga de aquífero. Então nós temos ali o que seria esse aquífero? É uma reserva de água doce importante, subterrânea, e essa reserva de água doce, ela alimenta boa parte da população de São Luís. Então é essa a responsabilidade que a gente está buscando, está assumindo. A gente sabe que essa vai ser uma consequência natural das coisas, criando uma reserva. A gente tem que cuidar disso para ter água para o resto da cidade, né? Então é basicamente nesse sentido. E aí planejar o uso dos outros recursos, né? Como a qualidade da água no mar também já está ruim, nós temos várias espécies que reduziram e outras desapareceram por completo. Você não tem mais sururu nessa região. E o sururu é um filtro importante e que atrai também outras espécies, né, que comem ele. Então isso quebra uma cadeia produtiva. Não dá para nós pensarmos na comunidade do Taim. Ali é um conjunto de comunidades bem importante. Esse conjunto de comunidades gera
um território, e esse território ele só faz sentido se preservar as outras comunidades. Se nós imaginarmos apenas a comunidade do Itaim, que é uma comunidade importante politicamente falando, ambientalmente falando, importante, mas ela sozinha não irá conseguir se reproduzir. Portanto, para São Luís, digamos assim, uma importância desse conjunto de comunidades é que a cidade da década de 70 para cá ampliou muito a sua área urbana e o seu parque industrial, gerando como consequência problemas que nós não temos mais a oferta de água para 100% da população de São Luís. Nós temos aí nitidamente observado mudanças no regime de chuvas. Então, essa preservação dessa reserva extrativista será importante, evidentemente, primeiro para as comunidades, mas será de grande importância para a cidade de São Luís, que precisa que se tenha um espaço como sendo um amortecedor ambiental para que se garanta uma vida ambientalmente sustentável para os moradores da ilha toda, não só para os moradores daquela região. É complexo ter uma unidade numa zona urbana. Embora a gente diga que Itaim é uma comunidade rural, as características são mescladas, né? Evidentemente que, e aí voltamos às empresas, que a vinda dessas empresas para esses territórios, ela trouxe prejuízos de acabar com alguns estoques pesqueiros. Diminuiu a quantidade e diminuiu algumas espécies, né? Eu estou falando, hoje nós não temos mais camurim, é muito raro se encontrar camurim nos nossos icarapés. E o camurim era uma pescaria que assim, a gente dizia que era um privilégio, porque o cara escolhia, ele pegava sardinha para pescar com ela viva e pegar camurim. Então a sardinha ele só pegava para isca. E tinha à vontade, né? Tinha muito. Pescada a gente tinha com muita frequência e grande, né? Hoje ela só consegue ficar dentro do rio em tamanho juvenil, depois ela sai. A pressão da pesca nessa região, ela sempre foi muito grande, porque era a região piscosa, né, da ilha de São Luís. E é evidente que eu também, se tivesse no lugar de alguém que até 15, 16, 17 anos pescava e hoje não tem a mesma oferta de pescado, eu vou procurar uma outra forma de manter minha vida. A discussão da Resex começou em 98. Em 2003, nós só oficializamos o pedido. Então, já tinha 5 anos para trás de discussão. Inclusive nesse debate com as comunidades para saber, é isso mesmo? Ou só os assentamentos resolvem, vamos tratar de outras coisas? Então, nós ficamos 5 anos nesse debate. Então, em 2003 foi que a gente só oficializou, em agosto de 2003. Então, quando vem a discussão do polo siderúrgico, o pedido já estava protocolado, inclusive. Com uma estratégia de defesa, mas não apenas de defesa da posse, mas também do ambiente, essas comunidades pleitearam desde 2003, junto ao IBAMA, à época, a criação de uma unidade de conservação. Porém, até hoje, essa situação não foi resolvida. Ou seja, nunca houve uma decisão governamental sobre a criação desta unidade de conservação, hoje chamada de Resex do Tauamiri. Que não abrange apenas o Itaim. O Itaim é o centro. Ela vai de ponta, pegando o Rio dos Cachorros, até a ilha de Tauamiri, que é uma ilha que comporta 6 ilhas, né, que está aí nessa busca de permanecer no seu território contra todos os interesses. Para nós é assim, uma angústia muito grande. Primeiro, que o governo, todos os governos falam no meio ambiente, mas na hora de fazer na prática não faz. O Itaim, essas comunidades aqui do entorno, o mangue é todo preservado. Os brejos, ninguém devasta mais os brejos. As matas ciliares ninguém retira mais. Mas o governo libera a licença ambiental, onde a gente vê, próximo da MPX, os manguezais estão morrendo, estão todos suprimidos. Então, esse avanço é muito preocupante. O que nós temos observado historicamente é que os empreendedores do Estado, quando requerem um espaço, eles fazem com que essas comunidades se sintam deslocadas no seu próprio lugar e começam a negar o seu lugar e queiram sair de lá. Comunidades tradicionais, quando querem sair do seu lugar, tem alguma coisa que precisa ser investigada, precisa ser pensada. Porque, geralmente, as comunidades têm um vínculo com o lugar, têm um vínculo
às vezes, uma mangueira no quintal, na frente da casa de uma pessoa das comunidades, que para nós não tem sentido nenhum, para ela marca o nascimento de um filho, para ela marca a partida de um ente querido. Então, isso tudo vai fazendo com que o imaginário dessas comunidades tenha relação com aquele lugar. Portanto, o deslocamento seguramente irá afetar a vida dessas pessoas materialmente e simbolicamente. Que essas empresas esqueçam, porque os meus filhos, eles não têm projeto fora daqui, nenhum deles. Você chegar agora e dizer para eles que quer comprar aqui para eles, botar eles em outro lugar, não. Então, o projeto deles é aqui dentro do Taí. Para ser convencido de que a reserva extrativista era um instrumento bom, foi dentro nessa relação com o Fórum Carajás, com a Sociedade de Direitos Humanos, né, com a Utijupá, e mais por último com grupos dentro da universidade, né, o GEDMA, né, o GERU, alguns outros grupos que estão lá dentro, que acabaram fortalecendo mais a discussão sobre a reserva. Os moradores que fazem parte de uma unidade de conservação, de uma reserva extrativista, eles firmam um termo com o Poder Público Federal que garante a eles a posse permanente dessas áreas. A ideia da reserva extrativista, desde que ela foi criada lá no Acre pelo próprio Chico Mendes, que hoje dá nome ao Instituto Chico Mendes, a ideia, desde que ela começa a surgir ali nos anos 80, no finalzinho dos anos 80, é que ela possa ser um espaço de garantia do modo de vida tradicional das comunidades. Um dos interesses da criação das unidades de conservação do tipo RESEX, reservas extrativistas, é exatamente a conciliação dessas populações tradicionais com as áreas que elas ocupam. O mangue, querendo ou não, é a alimentação da nossa comunidade. Foi da onde saíram os pais pescadores, que começaram a criar famílias, que aí crescemos saudáveis até hoje. Então, o meio ambiente de forma mangue é o começo da vida.